Prontinho. Parecer? Obrigada. Eu estava procurando a função de gravar. Então, boa noite, pessoal. Muito obrigada. Realmente todos nós já sabemos, né, do nosso compromisso às sextas-feiras. Então, realmente, o Zanilda gosta de dar o toque, mas não há necessidade, eu acho. Às vezes a pessoa realmente esquece, né? Mas aí tudo bem. Então, vamos estar aqui quem é para estar. Boa noite, Patrícia, minha amiga. Então, eu vou aqui. Você já estava ouvindo aí uma música, né, de Capital Inicial. Eu acho que ela está no meu slide. Deixa eu ver aqui. Ainda não testei isso aqui, que hoje foi um negócio assim, a janela. Deixa eu ver. Vamos ver se vai. Opa, foi. Então, nós temos aí, ó, interessante. Assim, é um tema, eu diria, comum, simples, mas que a minha escolha, né, a minha própria escolha sobre esse tema foi, assim, bem interessante, porque a encruzilhada foi bem interessante a minha escolha desse tema, porque eu estava com outro tema na cabeça, porque nós finalmente finalizamos os estudos, né, do livro de Steve Covey, né, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, e estamos de forma avulsa agora, né, sem, assim, um livro para estudar em específico, a não ser Joaquim, né, o maestro Joaquim está aí, né, ele tem um livro aí que vai dar uma sequência de estudo com a gente, não é, Joaquim? Você pode ser até o próximo, né? Você pode ser até o próximo, a próxima palestra. Isso, muito bem, Joaquim. Então, de forma avulsa e diante de alguns questionamentos, de alguns estudos que a gente faz normalmente, né? Aí eu mudei o tema e ficou esse tema aí, esse homem aí nessa encruzilhada, com as mãos na cabeça, né? Coitado. Porque quando a gente está viajando, que está numa estrada reta, sem nenhum cruzamento desse aí, é uma maravilha, né? Enquanto o GPS diz que a gente está certo, beleza, né? A gente está no caminho e segue o fluxo. E quando a gente chega numa encruzilhada, aí é terrível, né? Porque aí a setinha do GPS tem horas que eu não sei se ela está para cá, se ela está mais em frente. Às vezes é para virar à direita e ela fica meio assim, que eu não sei se é direita ou ela fica tremendo, e aí fica aquela dúvida, né? Quando você está na encruzilhada, é que realmente você tem que mostrar, né, o seu poder de escolha. E a depender de como essa escolha seja feita, né, a gente pode seguir em frente no caminho certo, ou se a gente escolher equivocadamente o caminho, e se o caminho estiver errado, né, o que fazer? Mas cada um tem o seu poder de escolha. Temos aqui uma música que eu estava passando para vocês inicialmente, de Capital Inicial. Estava pensando em algumas músicas. Me apareceram duas, mas eu gostei mais dessa, que diz assim: nem tudo é como você quer, nem tudo pode ser perfeito. Pode ser fácil se você ver o mundo de outro jeito. Então, quando a gente está para escolher, vai depender de como é que a gente está vendo esse mundo. De que forma que esse mundo se apresenta nas nossas raízes, nos nossos fundamentos, lá em nossos paradigmas, né? Se o que é errado ficou certo,
As coisas são como elas são. Sua inteligência ficou cega de tanta informação. Se não faz sentido, discorde comigo. Não é nada demais. São águas passadas. Escolha uma estrada e não olhe para trás. Você quer encontrar a solução sem ter nenhum problema, insistir e se preocupar demais? Cada escolha é um dilema. Como sempre, estou mais do seu lado que você. Siga em frente em linha reta e não procure o que perder. Se não faz sentido, então discorde comigo. Não é nada demais. São águas passadas, escolha uma estrada e não olhe para trás. Então essa letra aqui, né, e a música são belíssimas, né? E nos faz assim refletir muitas coisas no nosso dia a dia. Tem uma outra música aqui, eu particularmente não gostei muito da melodia, né, de Lulu Santos, mas a letra também é bem legal. É preferível nada dizer do que depois ter que se arrepender. Dá mais coragem para se viver quando não há mais nada a perder. Todos os dias se vê um motivo para entristecer, gente a quem se nega o valor ou um sonho que não vingou. Cada história nos diz algo sobre quem a contou. Não há um destino a cumprir. Toda escolha diz quem eu sou. Olha que legal, né? Aí, quanto ao Versol de Titãs, não saiu nessa da minha pesquisa. Eu também sei qual é, linda também essa música. Então, aqui, ó, cada história nos diz algo sobre quem a contou. Então, todos nós temos uma história a contar. O que a gente, nesse mundo, nesse cubo, né, de altura, largura e profundidade, quando a gente nasce, a gente já nasce com um propósito, com uma missão, e a gente nasce com uma história para contar, mas uma história que ainda vai ser construída, né? Digamos que somos um livro aí de páginas em branco, e à medida que vamos nascer, à medida que a gente nasce, que vai crescendo, a gente vai contando essa história, a gente vai escrevendo essa história. E essa história que a gente escreve, essa história que a gente conta, mostra muito bem, né? Toda escolha diz quem eu sou. Então, o que sou ou o que me tornei hoje é fruto, né, de muitas escolhas, muitas escolhas. E o bom dessas escolhas é porque somos livres, né, para contar a nossa história. A gente é livre, né? Tem a questão aí do livre-arbítrio, o poder do livre-arbítrio. Mas eu trouxe também um poema que está aqui no livro, mas que eu também coloquei aqui no slide. Esse livro aqui, senti falta de contar a história para as crianças, né? Para as nossas crianças na escola. Já usei muito esse livro de Cecília Meirelles, que vem nos trazer, né? Nos trazer esse poder da escolha. Eu acredito que é um poema muito conhecido de Cecília Meirelles, ou isto ou aquilo. Então, ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva, ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão, e quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto, ou aquilo, ou isto, ou aquilo.
e vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se isto ou se aquilo. É lindo, né, esse poema? Eu adoro esse poema, e esse poema, ele nos traz, assim, muitas possibilidades. Nos mostra, principalmente aí, né? O pai, Vanilda está aí 2 vezes. Que legal! Esse poema nos mostra aí muitas possibilidades. Então, esse poema de Cecília Meirelles, né, ele se identifica com a condição indecisa da criança, né, porque esse livro, esse poema, ela fez para criança. Será que foi mesmo para criança? Ou foi para a criança que está em nós, né? Então, ele se identifica com a condição indecisa da criança, nos falando sobre essa importância das escolhas. As escolhas são obrigatórias. E também, se você não escolhe, já é uma escolha. Não tem essa história de você ficar em cima do muro. Ah, eu não quero opinar, né? Me tire dessa. Mas o simples fato de já ter essa atitude em si, ela já é uma escolha. Você escolheu ser omisso, você escolheu não dar pitaco, digamos assim. Viver, portanto, né, optar por caminhos. A gente viu lá no início, né, aquela imagem do cara lá na encruzilhada, né, com a mão na cabeça, e agora o que é que eu escolho, né, para onde eu vou, que caminho eu vou seguir. Então, viver, né, é optar por esses caminhos diferentes, e essa dificuldade que a gente tem de optar por esses caminhos diferentes, a gente não pode fugir. Então, nós vivemos toda a nossa vida, toda a nossa trajetória, toda a nossa história, ela é escrita, graças a Deus, por esse poder da escolha. Talvez também por isso a humanidade, né, a grande massa, não consiga, digamos, evoluir tanto, não consegue trazer essa evolução para si, para a comunidade, devido a essa questão das escolhas. Então, o poema, ele gera identificação com a criança que começa a ser apresentada aos dilemas da vida, né? À medida que vai crescendo, quando o poema diz, né, brincar ou estudar, correr ou ficar sossegado. Então, desde muito cedo, né, as crianças elas também têm escolhas, e esse poema, ele traz, ele fomenta, né, essa questão da escolha, né? Brincar ou estudar, correr ou ficar sossegado, ficar em casa ou trabalhar. Tomar consciência de que muitas vezes é preciso abrir mão daquilo que se quer em nome de outra coisa que também se deseja. Frequentemente nos encontramos em situações onde é preciso sacrificar algo para conseguir a outra hipótese. Então, sempre, sempre vamos estar nesta encruzilhada da vida, né? Estamos sempre diante de caminhos diferentes para a gente poder escolher. Então, escolher é, de certa forma, sinônimo de sofrer. E o poema, né, ou isto ou aquilo, nos ajuda a compreender a incompletude, a processar a falta e a nos conformarmos de que não podemos ter tudo o que queremos ao mesmo tempo. Porque brincar, correr ou estudar. Então, se você opta por brincar, logicamente você vai deixar de estudar. Se você opta por trabalhar, logicamente você não vai poder fazer uma viagem, porque optou pelo trabalho. Então, a gente nunca consegue ao mesmo tempo, né, tudo o que a gente quer. Então, esse poema vem nos
trazer, né, essa ideia, né, de que estamos sempre diante dessa escolha, ou isto ou aquilo. Então, se eu escolho isto, eu não posso ter aquilo. E se eu escolho aquilo, eu não posso ter isto. Então, escolher ou isto ou aquilo vai demandar de nós sabedoria, né? Vai demandar muita sabedoria, porque se eu optar por um caminho diferente e esse caminho, ele não é um caminho legal, né? Ele não é um caminho que nos leva para o lugar ao qual a gente está almejando chegar. Então, vai demandar essa sabedoria. Então, é importante essa sabedoria, proatividade, porque diante de uma escolha eu tenho que ser proativo, né? Eu não posso ser simplesmente reativo, eu tenho que me posicionar. Para escolher, a pessoa tem que se posicionar, tem que saber, né, o porquê dessa escolha. E vem também a questão da identificação, né, com os nossos parâmetros, paradigmas, fundamentos adquiridos durante a vida. Quando a escolha, né, vai depender muito dessa nossa identificação com aquilo que a gente acredita que é, né, os nossos parâmetros, os nossos paradigmas. A depender de como esteja esses meus parâmetros, de como esteja esses meus paradigmas, né? A escolha vai depender disto. Então, se é uma boa escolha ou se é uma má escolha, é muito relativo. É muito relativo, porque depende de cada um, do que cada um acredita, do que cada um pensa ser a vida, do que cada um pensa ser enquanto pessoa. Então, uma pessoa muito materialista, por exemplo, a escolha dela vai ser bem diferente de uma pessoa que tem um paradigma espiritualista. Então, são assim, tchauzinho. Então, são sempre assim, coisas que a gente escolhe, mas que depende muito daquilo que a gente está carregando dentro da gente. Dessa história, dessa construção desses parâmetros e desses paradigmas. E muitas vezes também essa escolha, a gente às vezes pode até pensar que está escolhendo, quando na verdade não é uma escolha do ser, mas é uma escolha, digamos assim, entre aspas, né? Porque você passa uma vida acreditando em determinada situação, que determinada coisa é assim ou é assado, e você vai pautar as suas escolhas diante disto que você acha que você pensa que você acredita que é. Então, nesse momento, você pode até pensar, eu estou escolhendo ser um religioso, digamos assim. Mas ser um religioso como? Como é que você vai ser um religioso? Como é que você acredita em Deus? Então, tudo isso vai perpassar, né? Tudo isso vai perpassar aquilo que você acredita, aquilo que você se tornou, aquilo que você pensa e que você se tornou, que acha que é assim, que pensa que é assim ou que é assado. Então, às vezes eu posso até achar que estou escolhendo, quando na verdade eu estou sendo condicionado naquela escolha. Às vezes eu não tenho nem escolha como escolher. Porque se você pensa assim, como é que você vai pensar diferente? Como é que você vai escolher diferente? Se o que você pensa sobre a vida, sobre si, sobre espiritualidade, sobre Deus, sobre o mundo, você pensa por um determinado ângulo. E você só tem esse ângulo, você só enxerga por ele. Então você acha que as suas decisões, você acha que as suas escolhas têm que ser assim, porque elas vão de acordo com aquilo que você se tornou.
E às vezes não tem nem como você escolher diferente, porque os seus paradigmas, os seus parâmetros, né, os seus fundamentos de vida não lhe permitem escolher diferente. Quando eu penso que hoje, que estou no ponto que estou, foi todo um caminho, né? Todo um caminho percorrido para chegar ao ponto que estou. Em épocas passadas, as minhas escolhas foram bem diferentes das minhas escolhas atuais. Mas por que que são diferentes? São diferentes porque houve uma mudança, houve uma transformação no meu ser. Se não tivesse, se não houvesse essa transformação no meu ser, as escolhas seriam as mesmas. Eu estaria andando com as mesmas pessoas. Eu estaria ainda na igreja com aqueles mesmos pensamentos, com aquelas mesmas ideias. Entende o que eu falo? Então, as nossas escolhas, elas dependem muito daquilo que nos tornamos, daquilo que somos hoje, da mentalidade que eu tenho hoje. Então, eu só posso escolher diferente quando há uma transformação muito grande, por sinal, uma transformação interior. Então, quando você se transforma, as escolhas se transformam junto. O que nós escolhemos estudar hoje, a escolha de estarmos aqui neste grupo, não é por acaso. Não é uma escolha qualquer. A gente se identifica em algum ponto, lá dentro de nós existe algo que encontrou ressonância com essa escolha de todas as sextas-feiras estarmos aqui religiosamente, como que fôssemos religiosos, né? Então, é uma escolha, é um compromisso. Você passa com essa escolha a ter um compromisso com você mesmo diante da vida, né? Diante daquilo que você se propõe, né, a fazer. Então, escolher vai demandar de nós essa sabedoria, essa proatividade e essa identificação com os nossos parâmetros, paradigmas, né, que a gente adquiriu durante a vida. Alguns versículos bíblicos eu pesquisei, né? Por certo, eu estava com saudade da Bíblia hoje. Mas hoje é mais fácil, a gente vai no Google, né? Porque antes eu sabia muitos versículos, né, Ivanilda? Muitos versículos de cor. Ave Maria, para poder fazer a pregação do Evangelho, a gente tinha muitos versículos. E versículos específicos. De coisa salteada, de Gênesis ao Apocalipse. Pois é. Então era uma Hoje eu nem mais essa parte. Não. Eu só sei hoje que está na Bíblia, né? E quando eu quero algo bem específico, eu coloquei livre-arbítrio, né? Para ver o que é que o Google me falava. O que é versículos bíblicos sobre livre-arbítrio, só para a gente ter uma ideia. Então, lá no Velho Testamento, né, em Deuteronômio 30:19, diz assim: o céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Aí já no Salmo 119:30 diz: escolhi o caminho da fidelidade, diante de mim pus as tuas ordenanças. O Salmo 119:173, que esse 119 é o maior capítulo, né? Não sei se é da Bíblia, não lembro mais, mas ele é um capítulo enorme, o Salmo 119, versículo 173. Diz assim: esteja pronta a tua mão para me socorrer, pois escolhi os teus preceitos. Já em Provérbios 3:31 diz: não tenhas invejas do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos. E em Provérbios 1:19, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Então, biblicamente, nós vemos, né? A questão da escolha aí que está bem colocada, né? Bem à vista. Eu coloquei uma situação hipotética lá no grupo, ninguém me respondeu, mas eu espero que quem tenha lido
tenha pelo menos pensado, né, sobre o assunto, reflita e responda. Você vai receber uma visita ilustre em sua casa nesta sexta-feira. Esta visita será simplesmente o mestre Yeshua, popularmente conhecido por Jesus, que estará passando apenas esta vez em sua cidade e escolheu repousar em sua casa. E você soube exatamente no dia de hoje de sua passagem. A situação é que você está sozinho ou sozinha em casa, precisa receber o mestre, como você fará? Eu me coloquei nessa situação como dona de casa, sabe? Como dona de casa, eu digo, eita caramba, que escolha eu teria feito? Porque é difícil essa escolha. Porque estarei sozinha em casa, e geralmente a dona de casa, ela se preocupa logo em fazer, pelo menos nós aqui, né? Em Caicó, nos preocupamos em fazer logo um café com queijo para oferecer para a visita, né? Aí, assim, uma visita tão importante, né, como o mestre, né, Jesus, vindo até a nossa casa, né? Então, qual a minha escolha, né? Eu iria preferir oferecer um banquete, um jantar, né, uma comida assim muito especial, ou eu iria, né, preferir ouvir o mestre, né, a sabedoria do mestre, os ensinamentos do mestre, ou teria uma outra saída. Então, com o que você se identifica? Então, aí vai, como eu disse, as nossas escolhas, elas dependem muito daquilo que pensamos ser, né? Isso, Maria ou Marta? Vamos ver já já. Então, as nossas escolhas dependem muito com aquilo que a gente se identifica. Então, se eu me identificar mais com a parte material, então o que é que seria a escolha aqui? Eu iria fazer um jantar muito especial para o mestre, né? E não estaria assim pensando em estar preocupada em ouvir o que é que o mestre tem a dizer. Já se os meus princípios, os meus parâmetros, os meus fundamentos, os meus paradigmas, eles forem mais espiritualistas, então, com certeza, eu não iria pensar tanto em estar fazendo comida, mas eu estaria pensando em ouvir, né? O que é que o mestre tem a dizer, o que é que o mestre tem a ensinar. Então, é uma escolha, assim, que nos encontramos numa encruzilhada, a gente tem que seguir em frente por um dos caminhos escolhidos, e esse seguir em frente por esses caminhos escolhidos, isso nos traz consequências. A gente está sempre, a gente tem sempre esse poder de escolha. Esse poder de escolha, se ele é consciente ou se ele não é consciente, isso não importa, mas a gente tem uma escolha. Se a escolha for consciente, maravilha, porque aí eu vou estar escolhendo um caminho com consciência, né? Vendo quais as consequências dessa escolha, tendo consciência dessas consequências. Agora, se eu escolho inconscientemente, e se esse inconscientemente a escolha ainda for uma escolha errada, porque essa errada eu até coloco entre aspas, será que existe mesmo erro aí, né? Ou tudo aí depende de um processo aí de evolução da pessoa, né? A gente não sabe quais os caminhos, né, que essa pessoa trilha para ter tal escolha e essa escolha ser uma escolha errada. Então, é importante a gente estar consciente, né, quanto a esse poder que a gente tem, que graças a Deus que a gente tem esse poder. E estamos onde estamos graças a esse poder. O poder da gente escolher casar com A, com B, ou com C, com branco, com preto, com alto, com baixo. Tudo vai depender de como a gente está
se identificando. Então, estamos sempre diante de escolhas. Ser forte ou fraco, se sentir bem ou se sentir mal, se sentir bonito ou se sentir feio, ir ou ficar, sorrir ou chorar, a escolha entre o bem e o mal, estudar ou brincar, sair para a balada ou se trancar num quarto, entre o caminho mais curto de uma estrada ruim, né, Ivanildo? Ou um caminho mais longo com uma estrada boa, é uma escolha. Eu sempre, às vezes, prefiro o caminho mais longo, desde que a estrada seja boa, que às vezes o caminho mais curto com estrada ruim, por aqui é mais perto. Depende, se tiver muito buraco, você vai andar muito devagar. Né? Na última viagem que eu fiz para o Piauí, na volta, Verônica disse assim: Aparecida, vá portar o caminho, que a estrada é maravilhosa. Aí eu gravei bem o maravilhosa, né? Essa estrada é boa, então vou por aqui. Mas, rapaz, a estrada era boa, mas você não podia passar de 80, porque o que tinha de bode nessa estrada. Quando eu olhava para o meu lado direito, lá vinha um bode. Quando eu olhava para o lado esquerdo, estava a família dele. Aí lá vem a família atravessando a pista. Isso a estrada todinha, o caminho quase todo. Eu cheguei em Caicó traumatizada com tanto bode que eu vi na minha vida. Aí vá por ali que a estrada é maravilhosa, mas não podia passar de 80. Que estrada ruim era aquela? Era uma maravilhosa ruim, né? Então eu demorei muito. Inclusive a minha volta, eu cheguei muito mais tarde em Caicó do que a ida no Piauí. A gente chegou mais rápido na ida e a vinda realmente foi assim, não foi tão tranquila. A gente estava sempre muito tenso naquela estrada. Então, mas eu escolhi acreditar nela, né, que conhecia o caminho. Eu escolhi acreditar e vim pelo caminho, né? Então, a escolha entre sermos espiritualistas, espirituais, ou ser puramente materialista, ser mal educado ou gentil e educado, fiel ou infiel, sincero ou mentiroso, né? São tantas as escolhas entre o que é justo e o que é injusto, entre reclamar ou agradecer, falar em coisas boas ou ruins, frequentar uma igreja e ser um religioso ou não, estar aqui hoje nesta palestra, né? Ou se entregar ao cansaço e dormir. Então, nós não nos entregamos ao cansaço, né? Mas estamos aqui para a gente refletir. Mas, voltando àquela questão, você faria um jantar para o mestre ou ficaria ouvindo as suas histórias de sabedoria? Vamos voltar para esse ponto. Então, vocês fariam o quê? Quiser escrever aí, eu vou lendo. Então, aí o Joaquim já até se adiantou, foi? Então, Jesus fez uma visita à casa de Marta e Maria, né? Uma história bem conhecida nossa. Jesus, ao passar por uma aldeia, visitou a casa de duas irmãs, Marta e Maria. Durante a visita, enquanto Marta sentou-se aos pés do mestre para ouvi-lo, Marta começou a preparar o jantar. A certa altura, Marta se sentiu chateada porque Maria não a ajudava. Marta então chamou a atenção de Jesus e disse: Você não se importa que minha irmã me deixe fazer tudo sozinha? Diga a ela que me ajude. Jesus olhou para Marta e carinhosamente respondeu: Ai, Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com tantas coisas, mas só uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, o que é que Jesus quis dizer com isso? É que Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Então, o que é que isso nos faz pensar? Então, parece justo que Maria ajude sua irmã Marta, né? É justo que ela pudesse ajudar. Mas aí, os paradigmas de Marta eram uns
e os paradigmas de Maria eram outros. Maria, como disse o próprio Jesus, ela escolheu a melhor parte, ela escolheu o espiritual, ela escolheu ser quem ela é. Já Marta não, Marta estava preocupada com a parte material, né? Estava preocupada com um jantar, mas essa preocupação de Marta, geralmente quando nós nos detemos mais à parte material, às vezes nós nos frustramos com isso, porque nem sempre, né, aquela parte material realmente vai nos trazer ou vai nos proporcionar aquilo que a gente está buscando. Ou vamos ficar fazendo as coisas pelo simples hábito de fazer. Eu já vivi muito assim na minha vida. Boa parte da minha vida eu vivi muito fazendo. E você, quando faz muito, você termina caindo no automatismo, né? Você nem sente que está fazendo. Às vezes você nem pensa sobre o que você está fazendo. Eu vivi uma boa parte da minha vida nesse automatismo. Essa semana eu conversando com Milka, aí eu falando para ela como era uma correria entre uma escola e outra e tal. Trabalhava em 2 escolas e ainda fazia faculdade, 2 salas de aula de verdade com alunos, né? Com bastante alunos, tendo que dar conta de um currículo, tendo que dar conta de toda essa parte, né? Exigida didaticamente, e ainda fazia faculdade. Então, eu vivi muito assim, nesse automatismo, sem ter tempo para pensar na vida, né? Apesar de ser religiosa, no entanto, isso não fluía muito bem em mim. Eu vivia mais a parte do automatismo, mais a parte do trabalho. E isso me tirou o foco, né? De conseguir me compreender, de quem eu era, enfim. Mas essa parte aí que Marta escolheu, né? A parte material é uma parte que traz frustração, porque nem sempre esse trabalhar muito, ter que estudar e tal, para conseguir melhores salários, essa coisa toda, no fundo, isso trouxe, de certa forma, também uma frustração. Porque quando você cai nesse automatismo, né, que você não pensa muito sobre aquilo que você está vivendo, é uma escolha, isso aí foi uma escolha, né? Uma escolha inconsciente que me levou por caminhos, né, que eu tive que viver esses caminhos. Aí eu dizendo a Milka, então você sofria muito, né? Ela disse, não. Sabe que eu não sofria, que eu não tinha tempo para pensar que estava sofrendo, não dava tempo pensar que eu estava sofrendo. Inclusive a minha própria família, quando eu ia em Princesa Isabel, ficava me questionando, mas você vive aí pelo mundo, você deve sofrer muito. Eu disse, não, sofro não. Tenho tempo para estar pensando em sofrimento. Mas boa parte desta minha vida, né, desta minha situação de vida, foi vivida assim, no automatismo. E esse automatismo não faz você pensar muito. Ou também existe o outro lado, também pode lhe levar a pensar e a viver só no pensamento. Você terminar acreditando que você é aquilo. Eu sou professora. E viver essa vida só como professora. Não sei fazer outra coisa, a não ser ser professora. Então, pode lhe levar para esse lado. Mas, ao mesmo tempo, olha, se todos agissem também como Maria, né? Se Marta agisse assim, então quem estaria preparando o jantar para o mestre?
Então, essas duas criaturas dessa história, que eu nem sei se isso foi verdade mesmo, né? Que tem muita coisa na Bíblia que está mais como histórias, né? Mas vamos pegar esse exemplo, né? Então, Marta e Maria representam os nossos dois lados. Então, somos seres espirituais que nascemos para experimentar essa vida material e a gente fica entre essas duas coisas, né? A gente fica entre o ser espiritual e o ser material. Tem horas que possa ser que a gente, a depender de como nos sentimos, de como nos construímos ao longo da vida, como é que estão os nossos condicionamentos, né? Então a gente pode estar mais espiritual, né? Tem um pessoal, eu também vivi uma parte assim da igreja. Nossa, era muito aquilo ali. Só tinha olhos, né? Você usa tipo uma tarjeta assim, né? Ó, igual fazem com os animais para não deixar ele ver, né? Ao lado, e você fica muito assim, você só consegue ser assim, você só consegue acreditar, só é verdade se for assim. Então você se condiciona muito. Ou pelo lado material, onde também as pessoas, para poder sobreviver, não é? Só acha que há sobrevivência se trabalhar muito, se fizer assim, assado. Então, mas você estaria preocupado em preparar o jantar ou em ouvir o mestre? Antigamente, talvez eu quisesse um pouco dos dois, mas hoje eu acho que eu preferiria ouvir mais o mestre. Teria mais futuro. Com certeza teria muito mais futuro, né? Você ouvir uma pessoa assim que tem uma sabedoria de vida, né? Então vale a pena você deixar suas coisas de lado e se ligar nessa parte espiritual. Então, Marta, assim como Maria, estariam sentadas ao lado de Jesus e ninguém faria nada. Se a escolha de Marta fosse também ouvir Jesus. Mas eu acredito que Jesus não iria reclamar, não, se não tivesse jantar para ele. Porque ele disse: ai, Marta, Marta, tu anda tão ansiosa, só pensando nas coisas materiais, né? Maria, ela escolheu a melhor parte e não lhe será tirado. Então, nós, enquanto seres espirituais, necessitamos, né? Dentre esse poder da escolha, que nós temos esse poder de escolha, necessitamos estarmos assim, escolhendo o melhor para o ser espiritual. Isso não nos será tirado, muito pelo contrário. Isso é uma coisa que vai fazer com que a gente crie asas, que a gente expanda a consciência, que a gente se encontre com a gente mesmo. E daí, nesse expandir dessa consciência, nós vamos encontrar, né, esse Cristo, né, dentro da gente, esse Yeshua que cada um de nós é, né, esse anjo. Nós já somos isso. O próprio Jesus ele já confirmava isso, né? Que vós fareis obras ainda maiores das que vocês veem eu fazer. Né? Mas a gente só fará essas grandes obras. E qual é a maior obra que a gente pode fazer? É escolher essa melhor parte que não nos será tirado. Né? Podem chegar aqui e levar o corpo. A gente deixa essa matéria, mas a gente volta a essa conexão, né? Com a nossa essência, com o divino, com a luz que nós somos. Então, será que é isto que as palavras de Jesus significavam mesmo, né? De não Marta não precisar fazer o jantar, mas estar também como Maria. Então, vemos aqui duas situações, né, que Jesus está apontando. Quando ele diz
que Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirado, é a primeira parte, né? O que é primário e o que é secundário na nossa vida. Então, a gente vai ter aí um dilema, né? Vamos ter aí as nossas escolhas. A gente escolheu o que é primário ou escolheu o que é secundário. Geralmente, por estarmos sem muita consciência, às vezes as escolhas nos deixam mais na parte secundária, né? Nos deixam mais naquilo que a gente vive sem aquilo. Há coisas que eu considerava muito importantes, hoje nem ligo mais, nem ninguém quer saber. Né? Tem até uma música sobre isso, né? A Lista, de Oswaldo Montenegro, né? Quando ele diz quantas pessoas, quantos amigos, quantos segredos que você tinha, que hoje, ó, hoje ninguém quer mais saber, nem você quer mais saber disso. Então, as nossas escolhas, elas são pautadas por aquilo que nos tornamos, né? Por aquilo que estamos experimentando. Então, as minhas escolhas hoje são muito diferentes das escolhas antigas. O que passou, passou, né? Ninguém vive de passado. Também ninguém vive de futuro, porque no passado não existe, o futuro não existe, o que existe, né? É o aqui e agora, é aquilo que eu escolho ser, aquilo que eu escolho fazer, né? Como propósito, como missão. Então, na nossa vida, nós temos essas duas dimensões, né? O ser e o fazer, né? São, assim, fundamentais, né? Na nossa vida. A maioria, né? A grande maioria das pessoas se perdem, né? No fazer. E se perde nesse automatismo, como eu me perdi muitas vezes em minha vida passada, né? Naquilo que eu vivi. Mas, graças ao poder de escolha que tenho hoje, um poder de escolha mais consciente, eu consigo perceber hoje com mais clareza, né? E há coisas que realmente a gente não quer ver, né? Há coisas que a gente não quer ver e por não querer ver, que também é uma escolha, né? Não querer ver é uma escolha também, nos deixam, até atinge, né, a nossa própria saúde, né? Então, o ser é viver em estado de conexão com a nossa essência. E isso é primário, né? E todo o resto, né, é secundário, todo o fazer. Tudo aqui nessa vida, né? Essa grande ilusão que nós vivemos, né? Porque tudo isso que nós criamos nada mais é do que a ilusão da nossa mente, né? A gente cria as situações, cria as próprias crenças, a gente cria tudo. Nossa, a gente é muito criativo. O ser humano é fantástico, né? Afinal de contas, o reino de Deus está dentro dele, né? Está dentro de nós. Nós criamos tudo com o poder da nossa mente. Damos poder a tudo. E criamos um mundo de uma grande ilusão. Porque o que é mais importante na vida, né? O ser é o mais importante. O ser espiritual, né? Isso que realmente nós somos. Isso aí é o que interessa, o resto não tem pressa. Então, as nossas escolhas, a base das nossas escolhas, o fundamento das nossas escolhas, deve ser isso, né? Eu percebo isso hoje, com mais clareza, com mais compreensão daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente faz, se realmente faz sentido isso. Então, Maria e Marta, né, em última análise, podem ser vistas, né, como essas duas partes de nós. Essa parte do ser espiritual, com o fazer, esse fazer automático, esse fazer que você, se você se identifica com essa parte do fazer,
você pode estar se identificando, né, com algo que não vai trazer felicidade, algo que não é substancial, algo que não é essencial. Então, precisamos ser Marta e Maria para viver uma vida frutífera, equilibrada e sã. Isto é, precisamos encontrar o equilíbrio entre ser e fazer. Mais que isto, precisamos entender que o ser é primário. Então, a gente sente essa necessidade de ser. Eu sinto essa necessidade de ser quem eu realmente sou, embora que muitas vezes ainda percebo que ainda não compreendi direito ainda. Não compreendi direito ainda essa outra dimensão, né? Mas eu não estou muito preocupada com isso. Eu estou me preocupando. Meu foco maior é voltar para quem eu sou, não importa quem eu sou. Sou filho de Deus, perfeito, é maravilhoso. Mesmo que eu não me sinta assim, ou mesmo que eu ainda não consegui ver isso em plenitude, mas não importa. O que importa? Se a gente está no caminho, né? Se a gente escolheu esse caminho da espiritualidade, isso é o que importa. E o caminho da espiritualidade é um caminho libertador, né? O próprio Jesus já dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, de que verdade é que Jesus estava falando? Há uma outra passagem bíblica, da qual me lembro agora, do encontro de Jesus, da conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um mestre de Israel. E Jesus disse algo simples a ele que ele não compreendeu. Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, é necessário vos nascer de novo. É necessário que você nasça de novo. E isso não encontrou ressonância nos paradigmas de Nicodemos, né? Que Nicodemos estava na pura matéria. Então é preciso que eu volte para o ventre da minha mãe e nasça de novo. Olha que ideia absurda que ideia absurda de Nicodemos, um mestre espiritual de Israel, que ele não entendia patavina nenhuma. Porque muitas vezes as pessoas estão lá, estão na igreja, estão sendo religiosos, fervorosos, mas não entendem porra nenhuma, desculpa a palavra. Não entendem nada, não entendeu nada de espiritualidade. Que para você estar no caminho da espiritualidade, você não necessita de nada. Você não necessita nem de crer para estar no caminho da espiritualidade. Quantas pessoas que se dizem ateias são melhores pessoas do que pessoas que se dizem que acreditam em Deus, que têm uma fé fervorosa, não sei o quê. E de que adianta? Essa fé fervorosa que julga, que critica, que, enfim, são verdadeiros fariseus, né? Como nos tempos de Jesus, onde Jesus dizia: vós fariseus, sois sepulcros caiados, ou seja, bonito por fora e por dentro só tinha podridão. Então as pessoas vivem muito assim, muito nesse prazer, muito nesse automático, muito sem consciência. E daí essa espiritualidade, esse avanço nessa transformação, ele não acontece. Que as pessoas pensam que escolheram o caminho certo, mas aquele caminho, na verdade, ele não está levando a algo maior, não está levando a uma transformação realmente genuína, né? A uma transformação verdadeira. Então, é importantíssimo esse momento de estarmos aqui, né? Todas as sextas-feiras, que a gente sinta que está valendo a pena ou que não esteja valendo a pena, não importa.
Estamos com a escolha certa. O importante é estar com a escolha certa. E escolher a espiritualidade, ao meu ver, posso até estar errada também. Vai que eu esteja errada, hein? Vai saber. Nesse caminho das escolhas, o nível que você está de compreensão da vida, de você mesmo, de Deus, do universo e tal, esse nível de compreensão e de aceitabilidade, enfim, daquilo que você criou para você, vai te dizer se você está ou não, se está certo ou não, se precisa disso ou não. Para uns até possa ser que seja necessário, para outra possa ser que não seja. E possa ser que realmente ele não precise disso, já está tão avançado na compreensão de si mesmo que certos ambientes ou certas palestras ou certas coisas hoje também não me interessa mais, não faz mais sentido, não me toca na minha essência, na minha profundidade. Se não tocar, pronto, já era, tchau. Não sinto necessidade de estar numa igreja, de ouvir um padre, de ouvir um pastor. E às vezes que senti necessidade, fui lá, não se viu, foi de nada. Do jeito que entrei e saí, para lá. Então, às vezes, num encontro nosso como este de hoje, às vezes faz mais sentido para você do que você estar assim, ser assim, fazer assado. Tem coisas que hoje em dia a gente tem que mandar o cabo catar coquinho. Não faz sentido, né? Não faz mais sentido. E quando você encontra pessoas que estão na mesma pisada, o mesmo padrão, a mesma conversa, a mesma história, os mesmos julgamentos, as mesmas críticas, a pessoa vive anos e não muda absolutamente nada e ainda se acha a rainha da cocada preta. É interessante, né? Então, o fazer só pode ser satisfatório e verdadeiramente eficaz quando surge do estado de consciência do ser. Então, quando começarmos a fazer as coisas, mas como uma consequência de uma satisfação interior, de um sentido interior, de um sentido da sua essência, então isso sim, né? Vai fazer sentido eu estar fazendo determinado trabalho, determinada função. Então, quando você se perde no fazer, e isso inclui o pensar, que é secundário, e se esquece daquilo que é primário, o ser, então sua vida se torna uma permanente frustração. Maria, ao escolher imergir no ser, escolheu o que é primário. E essa parte mais importante, portanto, não lhe será tirada. Marta, ao contrário, escolheu fazer, que é secundário. E por não ter conexão com o ser, perdeu-se no fazer. E isso transformou seu fazer numa atividade frustrante. Quando ela disse, aí, mestre, não vai mandar Maria me ajudar não? Estou aqui morrendo, trabalhando para fazer o melhor para vocês. Maria só aí sentada ali escutando. Quer dizer, essa atividade do fazer dela se tornou frustrante, porque ela não tinha uma origem na essência. Uma origem, eu estou fazendo isso porque em gratidão ao mestre, em gratidão pelo ser grandioso que ele é. É diferente quando a atividade, o fazer se torna frustrante, porque justamente ele não está tendo uma base espiritual. Porque tudo que fazemos, tudo que vivemos aqui deve ser com base no sagrado. Então, estarmos aqui juntos é sagrado, não vai ser uma atividade frustrante. Porque a gente tem uma essência, a gente tem uma base, né, fundamentada no espiritual. Marta, ao contrário, né? Tá, já li essa parte.
Então, em que estamos mergulhados? No ser ou no fazer? Como equilibrar isto? Podemos ter esse equilíbrio espiritual, material? Porque nós somos um todo, né? A gente não é dividido. Eu não sou só espírito. Aqui encarnado, eu sou espírito e sou matéria. Então, como é encontrar esse equilíbrio da matéria com o espírito, né? Da matéria com o espiritual. Então, se o espiritual estiver fundamentado na sua essência, né? Do seu ser, da sua luz, do Merkaba que ele é, ou antes disso, antes de passar por todos aqueles planetinhas, antes de se tornar Merkaba, energia pura. Então, ao voltar, né, para essa conexão, você ter consciência dessa conexão, você consegue encontrar esse equilíbrio espiritual, material. Porque eu vou dar preferências não a atividades meramente materiais, mas atividades materiais que são espirituais. Ou seja, vamos ter no fazer, vamos encontrar no fazer o prazer de fazer, porque aquilo que eu estou fazendo é algo espiritual, não é algo material. Então, se eu faço a minha atividade, mesmo que seja material, mas a sua essência é espiritual, você tem consciência disso, você compreende isso, que uma comida que você está fazendo para sua família não é algo puramente material, mas é algo espiritual. Então, essa atividade não vai se tornar uma atividade só do fazer, né? Não vai ser uma atividade frustrante, porque depende de com o que nos identificamos mais em nosso dia a dia. Né? Como está a nossa conexão com o que somos, né? Com o eu sou. Como estão nossas escolhas? Escolho ser, escolho apenas fazer. Com o que, quem estou me identificando? Então, todas essas perguntas nos levam a compreendermos, a nos compreender mais, a nos conectar mais com o divino que somos. Então, esse divino que sou, quando ele for acessado por um ser material, então o material vai se tornar algo divino, vai se tornar algo espiritual, do qual a gente não vai se frustrar, porque a escolha com que eu faço é o que, digamos, que seja aí o salto quântico, né? A escolha como eu faço, como eu me conecto. Então, se eu estou em conexão constante com o divino, então tudo o que eu vier a fazer vai ser consequência, né? Vai surgir do meu estado de consciência do ser. Que isso é o que interessa e o resto não tem pressa. O resto não tem pressa. Então, reclamar, resmungar que isto está salgado, que isso está duro demais, que isso está mole demais, isso não é. Essa comida está ruim, está aguada, né? Você engole rapidamente para se livrar da infeliz refeição. Essa atitude é uma atitude secundária. Não é uma atitude de alguém que está conectado com o ser espiritual. Quando se toma uma refeição com sentimento de insatisfação, diminui a secreção da saliva, a qualidade desta torna-se inferior, com pouco poder no auxílio da digestão. Então, quando alguém não consegue fazer uma digestão boa,
é porque a conexão desta pessoa, né? A escolha de conexão desta pessoa não é uma escolha com a consciência de quem realmente ele é. Postura mental na hora de preparar as refeições, por exemplo. Tomar aqui uma aguinha. O sentimento da pessoa que prepara os alimentos tem grande influência sobre o seu valor nutricional. Se não houver amor no coração de quem prepara as refeições, muitos podem sofrer de problemas gastrointestinais. Por exemplo, numa prisão. A comida que os prisioneiros podem comer podem se tornar indigestas, não só, eu diria, não só pela postura mental de quem preparou as refeições, também, mas pela própria postura mental de quem se é. É diferente uma postura mental de quem se alimenta com gratidão pelo alimento que está à sua frente, que a comida não precisa ser nem muito, não precisa estar muito nutricional, porque o que vai valer ali é o espiritual. A atitude, né, a postura mental de uma pessoa espiritual é diferente da postura mental de uma pessoa que vive mais no secundário, vive mais no fazer. Assuntos que devem ser escolhidos, por exemplo, na hora das refeições, que sejam agradáveis. Ao invés de resmungar durante as refeições, contar aos filhos a história dos alimentos, dizer aos filhos o quanto os alimentos dispostos à mesa são a manifestação da graça de Deus, falar sobre o amor e a vida de quem preparou a refeição, a dedicação dos agricultores, o amor e a vida dos funcionários das fábricas de alimentos. Relembrando esta graça, renova em si o sentimento de gratidão e a gratidão a tudo vivifica. E só pode existir gratidão no sentimento de uma pessoa que faz as coisas baseados naquilo de que realmente ele é, no ser espiritual. Tudo passa por nosso poder de escolha, do nosso livre arbítrio. Então, Deus nos deu o livre arbítrio, não é para a gente saber usufruir, né? Ter sabedoria de como eu uso isso. E tem gente que não sabe ser livre. Tem gente que tem que viver na prisão mesmo, porque ele não se soltar, ele não sabe o que fazer com a liberdade. É por isso que muita gente hoje, eu acredito, que tem que estar especificamente em igreja tal, em igreja X, tem que ser um religioso. Porque se ele não estiver ali, se ele não estiver naquela prisão, entre aspas, ele não sabe ser livre. Se sair da igreja, tirar a base dele, pronto, ele vai ser o quê? Ele não descobriu que todo esse poder está nele mesmo, né? Está no Deus que está nele. Eu achei engraçado nessa semana que o povo chama de santa, né? Eu estive lá num sítio, o povo muito religioso, muito católico, muito seguindo as tradições, e eu estava lá no meio dessa tradição todinha, né? Aí não sei por qual cargas d'água me perguntaram, né, se eu era católica. E eu fui direto ao ponto. Não, não sou católica. Não me sinto católica. Porque para eu dizer que sou católica, eu teria que ser pelo menos praticante. Então, assim, as pessoas ficaram me olhando assim, já senti um olhar de julgamento e tal. Aí, beleza, eu sorri, achei aquilo engraçado, porque tudo passa, né, pelo poder
o poder de nossa escolha, do nosso livre-arbítrio, de ser quem a gente quer ser ou não quer ser. Se você não quer ser X, Y, não tem problema. Não tem problema. O livre-arbítrio está aí para isso, né? Deus colocou, nos permite, né, ser assim. Lá no Jardim do Éden, quando disse, olha, vocês podem comer tudo aqui, desfrutar tudo aqui desse jardim, é só não coma, só foi proibir, pronto. Proibir, aí já atiçou, já aguçou a curiosidade, né, de Adão e Eva, só não pode comer lá do fruto da árvore do conhecimento, porque se vocês comer, vocês não podem comer aquilo ali. Ah, foi a primeira coisa que Eva fez, né? E ainda. Então, assim, mas significando aqui que já nessa história inicial da criação, né? Nessa historinha contada aí, já mostra o poder que Deus deu ao ser humano de ser livre para escolher. Escolher comer ou não comer. É uma questão de escolha. Então, escolhemos nos transformar ou permanecer assim como estamos? Que é interessante que a gente escolha nos transformar, sermos cada dia, estarmos a cada dia uma oitava a mais, ao voltar nessa espiral da vida, naquele ponto, que a gente esteja 2/8 a mais daquele ponto, que aquilo não nos atinge mais. A gente passa ali pelo mesmo ponto. Eu vivi essa experiência hoje. Passei pelo mesmo ponto, pela mesma pessoa. A pessoa continua do mesmo jeito, as mesmas atitudes e tal. A gente percebe isso. Só que aquilo ali, aquele encontro não mais me atingiu. Não senti mais nada. Nem pena, nem raiva, não senti nada. Porque a gente tem que estar se transformando, né? Certas coisas não fazem mais sentido. A gente está preso àquilo ali. A gente tem que se libertar para quando a gente for morrer, morrer direito, né? Se limpar, limpar toda essa energia para pelo menos ver se a gente volta a ser energia pura. Não ficar no limbo, né? Não ficar lá preso a coisas, a pessoas, a histórias, né? Não ficar preso. Então a gente tem que se libertar, a gente tem que começar a escolher ter pelo menos essa consciência. Eu sei que eu estou presa a muitas coisas e quando alguém souber, por favor, me puxe, me tire da prisão. Se eu não estiver enxergando, que eu vou adorar. Não quero estar presa a nada, nem a ninguém, não, nem a mim mesma, nem a essa matéria. Eu quero que essa matéria se purifique, se limpe. Eu quero chegar a hora de morrer, que morra direito, né? Que vá para onde tem que ir realmente, não fique vagando por aí, né? Pensando ainda que é uma coisa que não é mais, que nem existe mais. Então, o que você escolhe? Então, voltando aqui, né? O que você escolhe? Nós temos o poder de escolha. Então, eu achei na minha escolha para hoje, né? Talvez eu estivesse precisando ouvir isso, né? Ler isso, estudar isso. Não sei se fez sentido para vocês. Se não fez, me perdoem, mas tentem tirar algo desse estudo de hoje, porque para alguma coisa deve servir. E estamos aqui não à toa, né? Não por acaso. Estamos aí mais 3 pessoas. Então, o meu muito obrigada. Eu pensei que eu ia falar bem menos, caramba, 1h14. Agora a palavra está com vocês, tá? Está facultada para vocês me dizerem aí o que vocês escolhem, o que fez sentido ou o que não fez sentido. Comentem aí, falem aí, por gentileza. Muito obrigada aí. Mensagem entregue para nós.
Vou fechar meu microfone e vou ouvir vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Muita reflexão hoje, não é, minha gente? Muita reflexão. Mas passando a palavra para vocês, tá bom? Boa noite. Foi ótimo assunto. Boa noite. Muito interessante. Essa música aí eu apertei, foi sem querer, foi porque eu percebi que estava dando eco. Aí eu fui ligar meu microfone. Só que quando eu fui desligar o microfone, aí bati na mãozinha, aí eu não sabia como é que tirava essa mãozinha daí. Oi. É só apertar de novo. Aperta de novo, é? Aperta de novo. É? É bem interessante, foi dito. Muitas vezes a gente se torna evasivo das pessoas, antipáticas, quando a gente vai baseado no ego, naquilo que eu tenho. Eu tenho conhecimento, eu tenho informação, aquela pessoa é carente, aquela pessoa, no meu julgamento, ela não sabe, está precisando de minha ajuda. Aí eu vou tentar ajudar, sem ter escutado essa pessoa. Primeiro eu tenho que silenciar minha mente. Aí eu silencio, aí quando eu silencio, deixo a pessoa falar à vontade. Aí eu vou descobrir o que é que essa pessoa realmente está precisando. E não aquilo que eu acho que a pessoa precisa. Então é muito importante a escuta. Esse assunto foi muito importante, importantíssimo. Porque aquilo que a mulher achava que Jesus já estava com fome, não estava sentindo fome. Fui até talvez para escutar elas. E ela não teve a humildade de reconhecer que ela que era quem estava precisando de pão, e não Jesus. Ela estava cheia de si mesma, cheia de informação, de conhecimento. Que o conhecimento, o alimento não é só o alimento material, mas o alimento também de ideias. Muitas vezes a gente está com muitas ideias, estamos cheios. E não temos capacidade de silenciar nossa mente para que escute, para escutar o outro. Então é muito importante isso. Eu acho que a gente tem que ter serenidade, paz, harmonia, para diante das situações, das provas, dos desafios, dos insultos, a gente permanecer com a mente equilibrada. Vencer o mundo, como Jesus dizia, eu venci o mundo. Os apóstolos, tudo isso, e a gente tem que permanecer sentindo esse Deus dentro da gente mesmo. A todo momento nós estamos sendo provados, a todo instante. Agora mesmo, nesse instante, eu estou sendo provado. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigada, Giovana. Boa noite, Ivan. Muito obrigada. Outra pessoa, por gentileza. Alguém mais? Oi. Olá, Tô com o microfone boa de novo. noite, muito obrigada. Aí não sei como é, se é do mesmo jeito do outro, você tem que ficar segurando, senão. Boa noite todo mundo. Vanilda, você ficou de ir lá na minha sala, nem foi. Não fui. Não deu tempo. Passei esses dias fora, né? E tive que dar. Mas eu vou ainda lá. Essa semana próxima. Foi cheia também pra mim. Por isso que eu não fui lá na sua. Eu não sabia se você estava de volta. Quando você me disse, aí eu estava meio ocupado, mas
pra gente conversar mais. Parecido tema não poderia ser mais pertinente, né? Eu acho que existem alguns pensadores, inclusive, que chegam a dizer que esse é o único poder real que nós temos, é o de escolher. Todos os outros são decorrentes desse. Assim, Osho, quando era Rajneesh, ele dizia que nós evoluímos do inconsciente para o consciente, né? Durante a maior parte do tempo, nós vivemos uma evolução inconsciente, ou seja, nesse período a gente nem tem consciência e por isso a gente não escolhe propriamente dito, porque o que nós fazemos está muito baseado no piloto automático. A gente é dirigido pelos nossos impulsos, pelos nossos desejos, pelo tudo mais que está em volta, e depois a gente começa a ser dirigido pelas pessoas ou pelas coisas que têm poderes sobre nós. A gente chega a um momento num dado momento, tudo que a gente sabe, ou seja, todos os dados que nos são dados, são descrições de quem já estava antes da gente chegar. E essas descrições, elas são a base de dados da gente para fazer as escolhas. Que a gente vai fazer escolhas baseadas no conhecimento que a gente tem. Graças à tecnologia da alma, algumas coisas ficam lá dentro da gente, né? Latente, o mago que a gente fala, né? Aquele inconsciente, aquela vozinha que fica dizendo e nós vamos sendo dirigidos para lugares que a gente nem sabe por que está escolhendo aquilo. Muitas vezes, que já é a nossa alma já colocando algumas coisas de ei, não é por aí não, ei, não é assim, fala. E aí é o momento que a gente começa a sair da evolução inconsciente, né? Sair do piloto automático, sair das dominações, né? Aí eu me lembro daquela música que era uma música que fazia muito sucesso e falava muito pra gente da idade na época, né? Aquela música Será, Legião Urbana, Simone canta também, né? Tire as suas mãos de mim, eu não pertenço a você, não é me dominando assim. Não é? E aí tem todo o restante da letra, que é aquele momento que parece que a gente está saindo do domínio, do comando de outros, seja do pai, seja da mãe, seja da religião, seja do que for, começando a assumir o controle das nossas escolhas. E isso não é muito fácil, porque muita coisa fica no caminho, a gente é aprisionado por muitas coisas que ficam lá guardadas e são acionadas por meio de gatilhos. A gente, esses gatilhos, eles toda vida que eles batem, a gente vai direto sem pensar, nem pensa. São traumas, são decepções, são situações que a gente vai vivendo e isso vai nos, de certa forma, condicionando. A liberdade nos parece uma conquista mesmo, uma conquista de muita luta, de muitas vidas, de uma jornada longa, quando a gente finalmente, né, começa a ter coragem de ficar sozinho. Parece que a meditação é um passo, né, para isso. A respiração é o veículo, é o instrumento para a gente ficar sozinho. Né, tá meditando, a gente fecha os olhos e fica sozinho conosco, entra no nosso próprio país, no nosso próximo mundo, né? E aí nesse momento a gente começa a olhar para toda a nossa programação, falando na linguagem de computador, né? Porra, já me programaram assim, eu ajo assim, sem nem saber porque eu ajo assim. E aí a gente, continuando na linguagem de computador, às vezes o contexto externo já está rodando o Linux, mas a gente ainda está no Windows 2015, né? E aí nosso programa não consegue rodar
as novas situações, novos desafios, novos problemas, né? Aquela história, quando eu começo a achar as respostas, aí vem a vida e muda as perguntas, né? E até que nós consigamos entrar nessa vibe, né, vamos dizer assim, que é a coisa da moda, de ser um eterno aprendente e de estar pronto para estar fazendo backup, e fazer download, e de fazer, como é que chama? Upgrade. Isso. Essa coisa de você tá. Eu tô falando, então eco. Tá vindo um eco agora pra mim. Parou. Mas essa coisa mesmo, né? De que a gente tá se reinventando e de estar não mais com uma verdade pronta, mas pronto para estar aprendendo constantemente, com tudo, com todos, com todas as situações, né? Esse tema é um tema realmente instigante, né? Me lembrou na hora da carta do mago, porque na carta do mago, na mitologia, o tarô mitológico, né? O mago ele está justamente na encruzilhada. E ele faz escolhas. Ele começa, e aí as escolhas dele vão determinar os caminhos que ele vai percorrer e, obviamente, as consequências, os resultados que ele vai obter, como nós também. Como dizia aquela charge antiga que dizia assim, o discípulo aparecia e perguntava ao mestre, mestre, o que é que eu faço para ser sábio? Aí o mestre dizia, fazendo boas escolhas, meu filho. Aí o discípulo, mas como eu faço boas escolhas, mestre? Fazendo mais escolhas, meu filho. Ou seja, o velho método tentativa e erro que a gente vem fazendo há milhares de anos, até que chega um momento também, né? Aí eu acho interessante esse momento, né? Quando a gente não aprende só com nossos próprios erros, a gente aprende também com os erros dos outros, com a observação, a leitura, o contato, a convivência. Você não precisa mais necessariamente passar pelo caminho do sofrimento, da experiência propriamente dita, para saber que determinado caminho não é desejável, não é bom. Eu acho que nesse momento a gente está começando a dar um passo na frente, porque, peraí, eu preciso quebrar a cabeça mais 2, 3 vezes. Agora eu já vi que o fulano fez isso e se deu mal, também não vou por lá. Eu posso ir. Perdão pela eloquência de hoje, falando demais. Grande abraço a vocês. Esse tema realmente é um tema bem instigante. Né? É um tema que não se esgota, é um tema que dá muitos livros, muitas teses, e tem muitos livros e muitas teses, e tem muitas palestras e muitas falas sobre isso. E a gente vai continuar escolhendo. Boa noite, parabéns. Eu abraço a você, Vanilda, e vou apareça para a gente dar pessoalmente. Com certeza. Muito obrigada, Joaquim. Muito obrigada. Gosto muito quando você fala, amo. Muito obrigada. Mais alguém? Eu hoje estou meio mole para falar, né? Assim, ainda meio mole, meio abalada. E na verdade é uma escolha também. O fato de estar abalada pela perda do meu pai também é uma escolha. E essa escolha foi aprendida, né? Porque também foi uma escolha minha ter esse DNA, não é? Que me fez, durante todo um processo de vida, fazer muitas escolhas, e com o dedo muito apontado.
muito apontado. Eu só não tinha escolhido que ele morresse nos meus braços, nas minhas mãos. Isso eu não tinha escolhido. Mas também sei, não é que a decisão dele ter vindo, né? E passar por esse processo do apego que a gente tem ao DNA da materialidade é o que nos faz sentir a dor, né? Mas eu não quero falar disso, porque o discurso aqui é um outro tipo de escolha. E à medida que a Aparecida estava falando, à medida que Josué falou, à medida que Joaquim também falou, a escolha que a gente toma ou que a gente caminha, ela é baseada num referencial. Todo o processo da materialidade é uma escolha baseada nesse referencial material. Por que grande parte das escolhas são realizadas baseadas no material? Porque é uma escolha que você faz baseada nos processos da materialidade. Quando a gente faz as escolhas baseadas nesse processo, elas são mais complicadas. Ela nos traz as frustrações, ela nos traz as dores. Porque ela só tem um ponto de referência. Quando nós fazemos as escolhas baseadas no entendimento do material e do espiritual, as escolhas não são frustrantes. Não são frustradas. Não são decepcionadas. Porque há um entendimento do que sejam essas duas situações. Tá? Até porque a materialidade foi uma escolha nossa. O que tem acontecido que a gente coloca como erro, que nenhuma escolha, ela é um erro, mas ela é um aprendizado. Por que ela é um aprendizado? Porque ela está baseada em alguma coisa. Se a gente baseia a escolha dentro da materialidade exclusivamente só, ela vai carregando por si só muitos outros processos que podem gerar frustração, a tristeza ou a dor. Mas se ela for uma escolha de aprendizado, mostrando que eu tenho que manipular, operacionalizar e também com o poder de modificar, então eu vou saber que a materialidade ela é apenas um reflexo. Compreendem o que eu estou dizendo? É apenas um reflexo. Então, se ele é apenas um reflexo, se eu consigo, nesse inconsciente, vir para o consciente com relação a isso, então eu não vou me frustrar. Porque foi uma forma de entender e de escolher para aprender. Tá? É bem profundo esse processo. Porque se nós, quando eu Aparecida trouxe a história de Maria e da irmã e de Marta, na verdade o que Jesus quis dizer, porque Marta nem entendeu muito bem Maria, nenhuma das duas entenderam as palavras e o que Jesus estava querendo dizer. Ele estava dizendo isso que eu estou dizendo aqui. Se você está escolhendo via o seu processo da materialidade, você está enxergando a ele.
Se Maria escolheu ficar ouvindo, é porque ela queria uma conexão maior com o eu verdadeiro dela. Mas esse eu verdadeiro, ele está muito conjugado. Se nós estamos aqui, ele está muito conjugado. Então, o que estava precisando ali, que elas entendessem que as duas situações, elas precisam estar conectadas para que a gente possa fazer as escolhas. Se a gente compreender que essas duas coisas, enquanto está no processo da materialidade, ele não é dividido, esse é que é o cerne da questão. É a gente entender que a materialidade e espiritualidade, se a gente está aqui, ele não está dividido. Não é uma dualidade. Mas a gente vive como uma dualidade. Por isso que a gente muitas vezes se frustra, não compreende, se fica se debatendo com isso, porque a gente divide. E não é para dividir. Se a gente divide, então, e a gente sempre quando divide, a gente caminha pelo lado da materialidade, porque ele passa a ser o referencial. Então aí entra em N questões que a gente vive. Tá? Então, o segredo da história das escolhas é a gente entender que não existe essa dualidade. Que nós somos aqui. Nós estamos aqui. É como se você saísse. Lembra da história da viagem que eu digo? Quando você decide, vou viajar. Mas quando você chega na casa da pessoa que você está visitando, você se adequa às regras daquele lugar. Mas você vai deixar de ser você? Não. Mas lá você está em regras. Você tem um horário de acordar naquele pouco. Você não pode acordar na hora que você quer. Você não pode sentar na mesa para almoçar na hora que você quer. Você tem que esperar que seja servido junto com todo mundo. Não é? Não é assim que a gente chega nas casas quando a gente vai fazer uma visita? Porque aquele ambiente é o ambiente do outro. Então, a mesma história. Nós somos o ser espiritual que estamos no ambiente terrestre, no sistema solar, que existem regras dentro dele. Mas ninguém vai deixar de ser quem é. Mas você, nas casas do visita, se ele disser assim, você é bem drástica. Aqui, você, para ficar aqui, você vai ter que ser usuário de determinada substância. Aí você escolhe. Não, eu vou estar aqui, mas não vou fazer o uso dessa substância. Compreendem? Então, o uso dessa substância é o livre-arbítrio. Nós estamos aqui no processo de visita. Vamos viver todas as experiências dessa casa. Mas essas experiências dependem do meu livre-arbítrio, da minha escolha. E isso não é motivo para a morte, nem para a frustração. Não é. Eu estou aqui, mas algumas coisas eu tenho o livre-arbítrio de decidir se eu faço ou não faço. Então depende de quem eu entendo quem sou. Tá compreendido o que eu estou dizendo? Manifestem-se. Tá compreendido, né? Pois é, nós somos os visitantes aqui. E tem determinado, por exemplo, a mesa está posta. A mesa está posta. Mas eu só me alimento daquilo que eu decidi. Eu estou na casa da visita. A visita me põe um banquete. Mas eu só como aquilo que me convém.
Eu só vou, se eu sei que determinada comida ali, eu olho, porque nós olhamos, quando eu olho, eu analiso. Quando eu olho, eu analiso. Então, aquilo eu não quero, eu vou querer isso aqui. Então, eu vou querer o que me faz bem. Tá? Então, é a mesma coisa. Se eu vou, sei que determinada substância está posta naquele alimento e que isso não vai me trazer consequência, eu não usufruo disso. É uma escolha, é o livre-arbítrio. Por que muitos são contaminados? Porque a gula é muito grande. Vê o banquete grande demais e come de tudo. Então se contamina, adoece e fica empanzinado. Mas isso aconteceu por quê? Porque você escolheu. Então é o mesmo processo aqui. E só faz esse processo de escolha quem realmente está conectado com quem realmente é. Eu não quero isso porque isso vai me contaminar, isso vai me fazer mal. Eu não escolho, eu tenho o livre-arbítrio. Esse é o livre-arbítrio nos dado a nós quando viajamos. Porque nós somos viajantes. Em cada lugar que a gente chega, a gente pode aceitar ou não. Isso é justamente o grande salto quântico que a gente tem que dar. Tá tudo aí. E aí? Escolha. Agora, sabendo que cada escolha tem sua consequência. Tá? Então, se a gente escolhe se aprisionar, vai viver preso. Agora, isso está registrado no nosso consciente. Porque você se aprisiona porque você gosta de operacionalizar assim. Agora, quando você decide que o espiritual que você é, as suas escolhas, então você vai. Então, até a nossa fragilidade é uma escolha nossa. Por que tem momentos que a gente enfrenta um touro e isso não nos abala? E por que tem momentos que chega uma peninha, bem levinha, batendo em nós e nos derruba? É uma escolha. É uma escolha. A dor, o sofrimento é ocasionado pelas escolhas. Não é? Ou pelo entendimento ou pela consciência do fato. Não é? Vou trazer a dor que a gente traz da ancestralidade do DNA carnal. Por quê? Por que a gente sente essa dor? Porque a gente escolheu. Se a gente escolheu porque a gente amou. Não é? A gente escolheu, a gente amou. Mas isso não me faz ser escravo dessa história. Porque às vezes as escolhas a gente faz para se escravizar. E por que você quer se escravizar? Aí ficam as perguntas. Todas essas perguntas são muito importantes que a gente se questione. Por quê? Se eu sou um ser livre, por que eu quero me escravizar? Alguma coisa de errado está aí, ou de certo. Porque nem existe o certo e nem existe o errado. É uma escolha que você quer vivenciar. Aí então, que banquete você prefere? Tem gente que adora jiló. Eu mesmo gosto muito de jiló. É refogadinho no alho. É uma delícia, eu adoro. Tem gente que odeia jiló. É o paladar que você quer experienciar. Mas saiba que é tudo decisão nossa. Porque o outro não nos fere. Quem nos fere somos nós mesmos. E a gente sempre está olhando o outro. É o outro que me fez isso, o outro que me matou, o outro que me... Não. Aí a gente que
sintonível da espiral, a gente vai estar. Já sofri tanto, meu Deus, com as pessoas dizendo tanto assim comigo. Essa pessoa não gosta de mim. Eu sofri demais quando eu achava que alguém não gostava de mim. Hoje, eu estou me lixando. O problema é seu. Você que está se ofendendo, você que está se machucando, eu não. Então é uma questão o quê? De saltos quânticos, de elevação, de consciência. Tá? Ora, se eu tive um tempo que estava preso, será que é porque eu precisava disso? Ou fui eu que escolhi? Ou porque eu precisava experienciar isso? A Batida tocou um assunto e agora eu vou dizer que era abusada que só. Porque não tinha tempo para nada. Mulher disse assim, não, minha filha tem assim, aconteceu, eu tenho que fazer, você não tem? Era assim, abusada. Era abusada, que até grosseira muitas vezes. Meu Deus. Não é? Porque realmente não tinha tempo. Ela não tinha tempo para nada, nem para conversar. Minha nossa, e é abusada. Mulher, para um pouquinho aí, não tem tempo não, eu tenho que fazer. Era desse jeito, tá? Eu estava só chorando. Eu também passou o dia todo trabalhando. Não cheguei a fazer a trabalhar e estudar. Primeiro estudei para depois trabalhar. E ela fez isso tudo junto. Ainda tinha uma casa, ainda tinha um marido, ainda tinha uma filha pequena para cuidar. Mas assim, era obcecada só naquilo, não enxergava mais nada. Era tão engraçado porque era abusada demais. Meu Deus. Mas isso passou. Não é? Um senso de responsabilidade. Eu uma vez disse, você está responsável demais. Mas você disse responsabilizar agora. Ela não sabia fazer. Ei, meu Deus. Então, precisou aprender as duras penas. Às vezes a gente passa por isso, precisa aprender por duras penas. Mas por quê? Aí fica, por que tem que ser assim? Eu mesmo não suporto essa história, você só aprende com a dor. Eu não suporto essa história, eu não acredito nisso. A gente não precisa passar pela dor para aprender. Porque a dor é do outro, é sua, ou porque você se impõe, se punindo. Às vezes a pessoa está se punindo. Enquanto que Jesus, enquanto Deus oferece o quê? Outra coisa. Mas a gente precisa aprender. Né? E por que isso acontece? Porque a visão, o referencial está apenas no material. Porque ele entende que a pessoa é aqui e que o espiritual é para depois. E o processo é inverso. A camisa do inverso, né? O retorno do inverso. O processo é o inverso. Nós somos espirituais e estamos vivendo no material. Então, a gente tem o poder para manipular o material. O material tem que funcionar de acordo com o que eu ordeno. E a gente vive o contrário. É esse que a gente precisa aprender. Que o material é criado por nós, que a gente tem o poder de manipular o material. Num dos livros de Joel Leixo, ele tem uma parte assim, muito importante do que eu estou dizendo agora. Quando João Jorge, que era João, disse o apóstolo dele, que virou João Jorge, ele quando disse, não, você está com mais de 90 anos pela luz, disse, não. Você não está entendendo que é assim? Então você está sofrendo pelo calabro. Então venha, vamos mudar essa história. Vamos ser João Jorge, vamos pedir agora você vai voltar. Vai ser aquele rapaz jovem. E quando ele se deparou com tudo isso, aí ele teve um momento lá que ele foi encontrar-se na praia. E aí, por que Jesus se apresentou a ele na praia? Ele disse, aquela pessoa lá com as mãos manipulando, estava manipulando os elementos, estava mexendo com a água, estava mexendo com o céu, com o ar, e aqui fazendo um movimento. Aí ele assim disse, reconheceu, porque viu que ele estava fazendo a manipulação. E ele ouviu os relâmpagos, ele disse, foi aquilo no Exu. Aí ele disse, sim. Aí Exu falou, sim, sou eu.
Se eu refletir, a pessoa está movimentando aí o céu, está movimentando a água, está fazendo relâmpago acontecer. E qual a novidade disso aí? Qual a novidade? Você não já sabe que quem manipula, quem comanda, quem dá ordem no material é o espiritual? Você também pode fazer isso. Você não já disse isso? Por que você não acredita? Faz aí, rapaz. Faça isso também. Aí João Jorge disse, tá. Aí ele veio como ele fez todo um trabalho. Então é isso. Que se é dito, diz, mas a gente não acredita. Por quê? Porque optamos em ficar cegos pela referência do material. E isso vai... Eu acho que para algumas pessoas é até bom, se conseguisse, eu acho que desvirtuaria. Porque tem por trás outras coisas. Então, talvez não seja nem para todos entenderem. Não sei. Apesar que eu estou dizendo isso, mas não acredito nisso. Eu acho que é para todos. Mas existe uma regra. Essa regra esbarra no outro. Eu não posso manipular para lhe destruir. É por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem fazer essa manipulação. Então é uma escolha. Então nós temos o poder da nossa escolha. Lembrando que nós estamos numa oitava a mais. Então se nós estamos numa oitava a mais, nós podemos fazer. Porque nós sabemos o que estamos fazendo e nós sabemos quem somos. Então o banquete está aí. É a nossa escolha. Muito obrigada. Não sei se disse alguma coisa ou se eu estou dizendo coisa boa. Esses dias eu estou desorientada. Ainda bem que está sendo gravado para a gente escutar depois os maestros e as maestras falarem. É um momento realmente de muita aprendizagem, né? Esse nosso momento aqui, né? A gente aprende muito, reflete muito, faz muitos links, né, com muitas coisas. E isso só nos permite aprender e crescermos, né? Que é o objetivo de estarmos aqui, é esse, né? Estamos aqui para aprender, para experienciar, né? Viver coisas diferentes. E aqui é um mundo de oportunidades, né? Nesse mundo material. Aprende ou aprende, né? Pessoal, boa noite. Muito obrigada pelas contribuições. Foram, assim, divinas. O Espírito Santo realmente está em cada um de vós, né? Cada um do seu jeito. E o Espírito Santo se manifesta e a gente vai só agregando, né? Não conhecimento, mas agregando, assim, uma reflexão profunda. A gente faz uma volta, né? Uma reviravolta dentro da gente, e isso aí é o que interessa e o resto não tem preço. Então, muito obrigada, Joaquim, Gilvan, César, Uraraca, que eu não sei quem é, Ivanilda e os demais que estão presentes, e os que vão assistir posteriormente, né? Que possam também fazer bom proveito das palavras de hoje. Muito obrigada. Uraraca. E é? Boa noite. Muito obrigada, muito obrigada. Boa noite. Tchauzinho, muito obrigada.